Fala pessoal, hoje o Iceberg é sobre lendas japonesas e como é um estilo de vídeo iceberg, quanto mais avançarmos no vídeo chegaremos em camadas mais baixas e assim vamos conhecendo assuntos menos conhecidos ou mais macabros. Mas não vou tomar mais seu tempo com a introdução, então vamos lá. Dizem que nos anos 40, uma jovem sofreu um destino terrível. Espancada e violentada dentro do próprio escritório, ela acabou se afundando em depressão. E sem ver saída, decidiu acabar com tudo, atirando-se nos trilhos de um trem. Mas a morte dela não foi rápida. Seu corpo foi partido ao meio. Dizem que o sofrimento foi tão intenso que a alma não conseguiu descansar. Como um espírito tomado pelo ódio, dizem que ela rasteja pelas noites, usando apenas os braços e cotovelos para se mover. Suas mãos viraram garras, e a cada movimento, tec, tec, tec. Um som de arranhões e batidas ecoa no escuro. É daí que nasce o nome da lenda, Tec Tec. Ela é frequentemente vista empunhando uma foice, a mesma com que dizem corta ao meio quem cruza seu caminho. Alguns acreditam que ela faz isso para roubar as pernas das vítimas, e assim poder andar novamente. Outros dizem que não há motivo algum, ela apenas quer que você sofra como ela sofreu. Ninguém sabe ao certo como escapar de Tec Tec. Há quem diga que, se você descobrir e pronunciar o seu verdadeiro nome, ela recua. Mas claro, isso são só boatos. No Japão, existe uma lenda tão assustadora que ninguém se atreve a contá-la em voz alta. Seu nome é Cowhead, a cabeça de vaca. Dizem que apenas ouvir essa história já é o suficiente para atrair a desgraça. E quem ousar pronunciá-la em voz alta pode acabar amaldiçoado para sempre. O caso mais famoso envolvendo essa lenda aconteceu com um professor. Ele costumava entreter seus alunos durante longas viagens escolares, contando histórias de fantasmas para manter todos atentos e comportados. Mas um dia, ele cometeu um erro fatal. Durante uma dessas viagens, o professor decidiu contar o conto proibido, a história do Cowhead. Assim que começou a narrar, algo mudou dentro do ônibus. As crianças ficaram em silêncio absoluto, e então começaram a implorar para que ele parasse. Algumas tapavam os ouvidos, outras gritavam desesperadas, mas o professor não conseguia parar. Seus olhos ficaram completamente brancos e sua voz mais profunda, como se outra coisa falasse através dele. Dizem que ele estava possuído, e quando finalmente voltou a si, o cenário era um pesadelo. O ônibus havia saído da estrada e caído em uma vala. Todas as crianças estavam desmaiadas, com espuma saindo da boca. Dias depois, alguns alunos morreram, e ninguém mais ousou repetir o que ele contou naquela noite. Contam as antigas lendas do Japão que nas profundezas do oceano vive uma criatura gigantesca, sombria e imprevisível. Seu nome é Umibozu, o temível monstro marinho do folclore japonês. Desde o período Edo, entre os anos de 1603 e 1868, pescadores e marinheiros relatam encontros com algo colossal surgindo entre as ondas. Um ser que aparece quando o mar está calmo demais, como se o próprio oceano prendesse a respiração antes do terror emergir. A função do Umibozu, segundo os relatos, é apenas uma: destruir. Ele surge do nada para despedaçar embarcações e arrastar os tripulantes para as profundezas. Dizem que ele pode criar redemoinhos enormes, sugando para o fundo tudo que estiver à sua volta: madeiras, corpos, gritos e silêncio. As descrições sobre sua aparência variam muito. Alguns afirmam que o Umibozu pode mudar de forma, até mesmo se disfarçando como um parente próximo, o espírito dos marinheiros mortos, conhecido como Funa-Yurei. Mas há algo que a todas as versões concordam. Ele é negro como o breu, e sua cabeça reluzente brilha sob o luar ou a luz do sol, motivo pelo qual ficou conhecido como o Monstro Careca. Nos registros do período Edo, há quem diga que ele não tem olhos nem boca. Outros afirmam que possui 2 olhos imensos e uma boca tão grande que poderia engolir um navio inteiro. Em algumas versões, seus olhos ardem como fogo, iluminando as ondas ao seu redor, um presságio de que ninguém a bordo voltará para casa. Durante séculos, artistas japoneses tentaram retratar o Umibozu em pinturas e pergaminhos, mas nunca chegaram a um consenso. Cada novo relato parece contradizer o anterior, como se o próprio monstro quisesse permanecer um mistério. E de certa forma, ele conseguiu.
porque até hoje há pescadores que juram ter ouvido o som das águas se abrindo e uma sombra imensa se erguer sobre o barco. Quando o mar está quieto demais e o horizonte parece imóvel, é melhor não olhar fixamente para o escuro, pois o Umiboso pode estar olhando de volta. Inclusive, existe um conto muito conhecido sobre o Umiboso e que figura na coleção de histórias do período Edo. O conto narra sobre um marinheiro chamado Kuana, que violou um código antigo de navegação no qual proibiu os pescadores de navegarem sozinhos. Kuana, no entanto, ignorou o antigo código ao pegar seu barco e sair sozinho mar adentro. Certo do que queria fazer, seguiu intrepidamente pelo mar, que já se mostrava revolto, e não tardou muito para ele encontrar um grande niudo, que é um eufemismo para um monstro careca, que surgiu dos mares exibindo sua careca reluzente. Seus olhos eram terríveis como um espelho de escarlata. A temível criatura perguntou ao marinheiro se ele via algo em sua forma que fosse assustador. O marinheiro lhe respondeu como responderia a uma pessoa comum. Ele disse ao terrível monstro que não encontrava nada de assustador em sua aparência. Logo após responder ao monstro, Kuana seguiu seu caminho calmamente como se nada demais tivesse acontecido, enquanto o Umiboso ficou parado em meio ao mar, olhando o marinheiro seguir com seu barco. Em seguida, a criatura desapareceu. A lenda do marinheiro Kuana despertou a imaginação dos japoneses da antiguidade. A partir de então, surgiram uma gama de contos sobre a criatura. No Japão, há quem diga que quando o vento sopra estranho e o silêncio das ruas parece pesado demais, é sinal de que ela está por perto. Seu nome é Hashishaku-sama, que significa a mulher de 8 pés. Uma entidade alta, impossível de ser humana, com 2,5 metros de altura, pele pálida e cabelos negros que caem até a cintura. Ela veste sempre um chapéu branco e um vestido longo da mesma cor, flutuando como a névoa. Nunca usa sapatos, e de alguma forma, essa simplicidade torna tudo ainda mais assustador. As descrições variam entre os relatos. Alguns dizem que ela parece uma bruxa velha e enrugada, com olhos vazios e sorriso forçado. Outros afirmam que se trata de uma mulher jovem e bonita, de aparência quase angelical. Bem, até você olhar para cima e perceber o quanto ela é alta demais. Independentemente da forma, há algo de antinatural em sua presença. Ela é sempre grande demais, calma demais, errada demais. Mas o que realmente faz de Hashishaku-sama uma entidade temida não é sua aparência, é o som que vem antes dela. Um pó, pó, pó. Um eco distante, repetido em tom suave, quase como uma cantiga infantil, mas que anuncia a morte. A mulher de 8 pés não caça adultos, ela tem um interesse especial em crianças. Dizem que isso ocorre porque as crianças ainda são dependentes dos mais velhos e ela se aproveita disso. Hashishaku-sama é capaz de imitar a voz de familiares próximos, chamando pelo nome das crianças, fazendo-as acreditar que está em segurança até ser tarde demais. Em várias regiões do Japão, acredita-se que, uma vez que a mulher de 8 pés escolhe sua vítima, não há como escapar. Ela aparece durante o dia ou à noite, à distância, observando. E cada vez que surge parece um pouco mais perto, um pouco mais alta, um pouco mais sorridente. Há quem diga que ela é um tipo de Onryo, que é um espírito vingativo feminino, que são figuras muito presentes no folclore japonês, conhecidas por buscar vingança ou carregar rancor após a morte. Mas ninguém sabe o que despertou ou o que ela realmente quer. O que se sabe é o suficiente para que, até hoje, nas vilas mais antigas do Japão, quando o som pó, pó, pó é ouvido ecoando entre os campos, os pais já trancam as portas e chamam suas crianças para dentro. Existe uma yokai conhecida como Nureona, cujo nome significa mulher molhada. Ela tem o corpo de uma serpente e a cabeça de uma mulher, com olhos frios e reptilianos, longos cabelos negros e presas afiadas. Dizem que seu corpo pode atingir centenas de metros de comprimento e que ela costuma ser vista lavando os cabelos às margens de rios ou lagos. Ninguém sabe ao certo qual é o verdadeiro propósito da Nureona. Em algumas histórias, ela é uma criatura monstruosa, capaz de derrubar árvores com um golpe de sua cauda e devorar humanos. Em outras versões, ela é apenas uma mulher amaldiçoada que deseja apenas lavar seus cabelos em paz, reagindo com fúria apenas quando é perturbada. Essa é bem parecida com a lenda anterior. Durante o dia, ela parece uma pessoa comum, anda pelas ruas, conversa, trabalha e ninguém desconfia disso. Mas quando a noite cai, o pescoço começa a se alongar. Primeiro alguns centímetros, depois metros inteiros. E o que era humano se transforma em algo que não deveria existir. Essa é a Rokurokubi, uma criatura do folclore japonês. Sua cabeça se ergue no escuro, espiando pela janela dos que dormem, observando silenciosamente os mortais.
Às vezes, o rosto se distorce em uma máscara demoníaca, apenas para ver o pavor de quem acorda e a encontra olhando de cima. Algumas lendas dizem que a Rokurokubi foi amaldiçoada por quebrar votos budistas. Outras afirmam que ela apenas gosta de brincar com os humanos, antes de beber o sangue deles. O Wanyudo, conhecido como Monge da Roda, é um dos yokais mais temidos do folclore japonês. Ele tem a forma de uma roda de carro de boi em chamas, com a cabeça de um homem presa bem no centro. Uma visão grotesca que, segundo as lendas, representa o sofrimento eterno. Disse que esse homem foi, em vida, um senhor feudal cruel, que amarrava suas vítimas a carroças e as arrastava até a morte. Como punição, foi condenado a vagar para sempre entre o mundo dos vivos e o inferno, queimando em chamas e arrastando consigo as almas dos pecadores. O Wanyudo é descrito como um espírito em constante dor, mas que sente prazer em infligir o mesmo sofrimento aos outros. Quando captura uma vítima, ele arranca sua alma e a leva ao inferno, para que seja julgada e condenada. Mesmo o simples ato de vê-lo é considerado um mau presságio, capaz de trazer tragédias a uma família inteira. Por isso, há quem diga que os japoneses mais supersticiosos evitavam olhar pela janela à noite, com medo de cruzar o olhar ardente do yokai. Alguns penduravam amuletos nas portas, acreditando que isso poderia afastá-lo. Uma história famosa conta que, certa vez, uma mulher espiou pela janela, ouviu um som estranho vindo da rua. Do lado de fora, viu o Wanyudo em chamas passando diante de sua casa. Ele olhou diretamente para ela e disse: "Em vez de olhar para mim, olhe para o seu próprio filho." Assustada, a mulher correu até o berço e encontrou o bebê no chão, cercado de sangue. Suas pernas haviam desaparecido e quando ela voltou a olhar para fora, o yokai ainda estava lá, com as pernas da criança entre os dentes. Curiosamente, a imagem do Wanyudo tem uma forte semelhança com a figura da mitologia grega, Ixion. Ixion foi um rei dos Lápitas, um antigo povo da Tessália, conhecido por sua arrogância e traição. Segundo as lendas, ele ousou cometer um dos maiores pecados possíveis. Tentou violentar Hera, a esposa de Zeus. Como castigo, o deus dos deuses o fulminou com um raio e o lançou ao Tártaro, o mais profundo abismo do submundo grego. Lá, Ixion foi condenado a um destino eterno, preso a uma roda em chamas, girando para sempre como punição por sua impureza e ambição. Uma imagem quase idêntica à do Wanyudo, uma cabeça humana fundida a uma roda flamejante, simbolizando o castigo e o tormento sem fim. E essa semelhança entre mitologias tão distantes mostra como o medo do castigo divino e o simbolismo do fogo eterno são universais. O sofrimento que gira sem parar, sem nunca oferecer descanso. Akanami. O Akanami é um yokai do folclore japonês bastante peculiar e, de certo modo, nojento. O nome dele pode ser traduzido como lambedor de sujeira e descreve exatamente o que essa criatura faz. Dizem que o Akanami aparece à noite, especialmente em banheiros sujos ou lugares mal cuidados, quando não há ninguém por perto. Sua pele é avermelhada, o corpo é magro e deformado e a língua longa o suficiente para alcançar qualquer canto imundo. Ele lambe o lodo, a sujeira e o mofo, deixando tudo limpo, mas não de um jeito que alguém gostaria. Algumas versões afirmam que a saliva do Akanami é tóxica ou venenosa, o que torna sua presença ainda mais indesejada. Por isso, encontrar um desses em casa é considerado um mau presságio, sinal de que o ambiente está sujo ou negligenciado. Muitos estudiosos do folclore acreditam que a lenda do Akanami surgiu como uma história moral, contada por pais, para incentivar as crianças a manter o banheiro limpo. Afinal, ninguém gostaria de atrair um monstro de língua enorme que aparece só para lamber a sujeira deixada para trás. White String. A história começa de forma inocente, com uma menina sonhando em furar as orelhas. Ela queria tanto usar brincos quanto os colegas da escola que implorou, dia após dia, até que seus pais finalmente cederam. Deram-lhe dinheiro e disseram para ir à joalheria do shopping, mas a ganância falou mais alto. Para que pagar alguém se eu posso fazer sozinha? Pensou. Chamou sua melhor amiga, pegou uma agulha, aqueceu ela e furou as orelhas ali mesmo. Doía, mas o resultado parecia perfeito. Ela estava feliz, radiante e achava que tinha economizado. Alguns dias depois, tudo começou a mudar. Durante as aulas, sentiu uma coceira estranha no lóbulo esquerdo, que virou dor. No banheiro da escola, viu no espelho que a orelha estava vermelha, inchada e algo branco saía do furo. Curiosa, ela começou a puxar. Puxou um pouco, o fio branco se estendeu. Puxou mais e ele não parava de sair. Era como se o fio viesse de dentro dela. Assustada, mas com medo de parecer ridícula com aquilo pendurado, pegou uma tesoura e cortou. No mesmo instante tudo ficou preto. Ela não enxergava mais nada.
A dor nos olhos e nos ouvidos era insuportável. Os gritos ecoaram pelo banheiro até que colegas a encontraram e chamaram a ajuda. No hospital, o médico ouviu sua história em silêncio, então pálido respondeu: "Isso não era um fio. Era o seu nervo óptico. Você cortou a ligação com seus olhos. Não vai voltar a enxergar." A lenda conhecida do Japão nasceu como um alerta. Não tente furar as orelhas sozinho. Muitos jovens já sofreram infecções graves. E quem sabe, foi de uma dessas histórias reais que surgiu essa arrepiante advertência. Máscaras Nó. As máscaras Nó podem parecer belas ou assustadoras à primeira vista. Mas, por trás de cada uma, há muito mais do que madeira esculpida e tinta. Essas máscaras são símbolos vivos da alma japonesa, representando não apenas personagens, mas também emoções, espíritos e memórias que atravessaram séculos. Originais do teatro Nó, uma das formas mais antigas de arte cênica do Japão, essas máscaras carregam mais de 600 anos de tradição. O Nó, também chamado de Nogaku, combina drama, música e dança em um espetáculo lento, simbólico e profundamente poético. Cada gesto, cada som e cada olhar da máscara tem um significado. As histórias encenadas variam entre lendas, religião, literatura e eventos históricos, explorando temas universais como amor, vingança, perda e redenção. E é justamente a máscara que dá vida a tudo isso. Dependendo da luz e do ângulo, um mesmo rosto pode parecer triste, sereno ou furioso, como se a alma do personagem realmente existisse dentro dela. Essas máscaras não são simples adereços, são portais para o passado, onde cada expressão conta uma história e cada sombra revela um sentimento. Akamanto. Akamanto gira em torno de banheiros antigos e pouco usados, sempre com um ar sombrio e reputação de serem assombrados. Geralmente a história se passa à noite, quando um estudante precisa usar o banheiro isolado da escola. Tudo parece normal até que, ao terminar, ele percebe que não há papel higiênico. É então que uma voz fria e desconhecida ecoa dentro da cabine. "Você quer papel vermelho ou papel azul?" Se o aluno escolhe vermelho, é brutalmente cortado, coberto por seu próprio sangue, como se usasse um manto carmesim. Se escolhe azul, seu sangue é drenado do corpo, deixando pálido e sem vida. Mas o terror não para aí. Existem inúmeras variações da história. Em algumas versões, Akamanto é um humano escondido em uma das cabines. Em outras, é um espírito masculino de pele azulada, que aparece usando uma capa vermelha. Há até quem diga que o responsável é um yokai peludo, o Kainade, que apenas toca a vítima de maneira estranha. Uma versão menos mortal, mas igualmente perturbadora. A lenda também muda conforme a região. Às vezes as opções são mão vermelha ou mão azul, colete vermelho ou colete branco. Em algumas histórias, escolher vermelho significa ter a pele arrancada, enquanto azul leva à asfixia. Outras versões dizem que o estudante é puxado para o vaso sanitário, desaparecendo para sempre. Tentar enganar Akamanto também não adianta. Quem tenta escolher uma cor diferente, como amarelo, é castigado de forma ainda mais cruel. Apenas uma resposta parece oferecer uma chance de sobrevivência. "Não preciso de papel." Disse quem responde assim pode escapar correndo antes que o espírito apareça. Árvore Juboku. Juboku significa literalmente árvore criança e é um dos yokais mais traiçoeiros do folclore japonês. À primeira vista, ela parece uma árvore comum e exuberante, mas suas raízes escondem uma origem macabra. Segundo as lendas, a Juboku nasce em antigos campos de batalha, onde o sangue de centenas de guerreiros mortos encharcou o solo. As sementes que brotam ali absorvem essa energia sangrenta e acabam desenvolvendo um gosto por sangue humano. Com o tempo, a árvore torna-se uma predadora silenciosa. Quando alguém se aproxima demais, seus galhos se movem como braços vivos, enroscando-se na vítima antes que ela possa reagir. Então, Juboku crava seus ramos como agulhas e drena lentamente o sangue, nutrindo-se dele como se fosse seiva. Identificá-la é quase impossível. Uma Juboku é indistinguível de uma árvore comum, a menos que alguém tenha a coragem ou a infelicidade de cortá-la. Nesse momento, ela sangra sangue humano em vez de seiva. Uma visão aterrorizante que denuncia sua verdadeira natureza. Dizem que é mais resistente que qualquer outra árvore e que cura suas feridas em questão de instantes. Suas raízes, ironicamente, possuem propriedades medicinais poderosas, capazes de curar ferimentos graves, embora ninguém tenha sobrevivido tempo suficiente para colhê-las. Além disso, a Juboku é uma mestra da floresta. Ela consegue mudar a vegetação ao seu redor, distorcendo caminhos e confundindo os viajantes até que fiquem presos em seu território. Também é capaz de se comunicar com outras plantas, trocando informações sobre possíveis presas. Assim, o que parece apenas uma árvore solitária no meio da mata pode, na verdade, ser uma entidade faminta e consciente, esperando pacientemente pelo próximo passo em falso de quem ousar atravessar o seu domínio. Shirime. Esse é um dos yokais mais curiosos e bizarros do folclore japonês.
Seu nome significa literalmente olho nas nádegas. E bem, é exatamente isso que ele tem. A lenda conta que, há muito tempo, um samurai viajava sozinho à noite por uma estrada em direção a Kyoto. O silêncio era quebrado apenas pelos sons de seus passos, até que uma voz misteriosa ecoou atrás dele. "Espera um pouco!" Assustado, o samurai se virou, com a mão já no cabo da espada. Diante dele havia um homem, e sem dizer uma palavra, o estranho começou a tirar as roupas e, para o espanto do guerreiro, mostrou as nádegas nuas. Foi então que um olho enorme brilhou bem no lugar onde... não deveria estar. O samurai, tomado pelo pavor e pela confusão, fugiu desesperado e o ser nunca mais foi visto. Curiosamente, o Shirime não é retratado como uma criatura violenta. Parece mais uma figura cômica ou provocadora. O poeta e pintor Buzon gostava tanto da estranheza dessa história que chegou a retratar o Shirime em várias de suas obras, eternizando esse yokai excêntrico na arte japonesa. Kokuri-san. Kokuri-san é o equivalente japonês do famoso tabuleiro Ouija, um jogo usado para tentar se comunicar com o mundo espiritual. Mas, diferente do ocidente, o Kokuri-san é envolto em um folclore próprio e, segundo a tradição, não invoca espíritos humanos, e sim entidades animais. A Kitsune, ou seja, a raposa, o Inu, cachorro, e o Tanuki, guaxinim. A fusão dos nomes Koku-iri deu origem ao nome Kokuri. Para jogar, é preciso reunir apenas 4 itens simples: um pedaço de papel, uma caneta, uma moeda de 10 ienes e uma mesa para apoiar o papel e sentar-se ao lado. Bem, como se joga? No papel, você vai escrever sim ou não e entre eles desenhar um portão Tori, símbolo dos santuários japoneses. Abaixo escreva o alfabeto japonês e os números de 0 a 9. 2 ou 3 pessoas se reúnem, colocam a moeda sobre o papel e cada um apoia o dedo indicador nela. Em uníssono, todos chamam Kokuri-san. Kokuri-san, por favor, venha. Se você estiver aqui, diga sim. Se o espírito atender, a moeda começará a se mover sozinha. Os jogadores então fazem perguntas e a moeda se desloca, soletrando as respostas letra por letra. Após cada resposta, é preciso pedir: por favor, volte ao portão do santuário. Quando quiser encerrar, diga: Kokuri-san, Kokuri-san, por favor, volte agora. Se a moeda se mover até o sim e retornar ao portão, todos devem agradecer e só então o jogo termina. Dizem que, se o ritual não for encerrado corretamente, o espírito pode permanecer nesse mundo e começar a se manifestar em quem participou da invocação. Red Roll, um dos primeiros exemplos do que hoje chamamos de creepypasta. Ela surgiu no final dos anos 1990, durante a era dos sites em Flash, quando circulava uma animação que supostamente reproduzia os eventos ligados à maldição. Segundo a lenda, a vítima é escolhida ao acaso enquanto navega na internet. Sem aviso, um pop-up vermelho aparece na tela com a pergunta: você gosta? Por mais que o usuário tente fechar o pop-up, ele reaparece e a frase continua a se completar lentamente, até formar: você gosta da sala vermelha? Após isso, a tela do computador se torna completamente vermelha, revelando uma lista de nomes, todos pertencentes a pessoas que morreram de forma misteriosa. É nesse momento que a vítima sente uma presença fria atrás de si. A lenda diz que a pessoa perde a consciência e algum tempo depois é encontrada morta em um cômodo da casa, com as paredes cobertas de sangue, como se o local tivesse sido pintado de vermelho. Há versões alternativas em que a maldição se manifesta de outras formas. Em uma delas, uma rachadura surge no corpo da vítima, crescendo rapidamente até parti-la ao meio. O caso ganhou notoriedade em fóruns japoneses e anos depois se espalhou para o ocidente, sendo frequentemente associada a vídeos amaldiçoados, deep web e jogos de terror inspirados em lendas da internet. A sala vermelha tornou-se um símbolo do medo digital, o pavor de encontrar algo online que jamais deveria ter visto. Big Head O. Big Head O é uma das lendas urbanas mais misteriosas e inquietantes do Japão moderno. Pouco se sabe sobre sua origem e até hoje ninguém conseguiu identificar com precisão a suposta aldeia em que os acontecimentos teriam ocorrido. A história conta sobre um homem que, anos depois de uma viagem tranquila, decide revisitar uma pequena vila onde havia se hospedado. Ele lembrava do lugar como acolhedor, com moradores gentis e uma pousada confortável. Durante suas férias, decide voltar sozinho, guiado apenas por sua memória. Quando se aproxima do local, percebe algo estranho. A placa que deveria indicar o nome da aldeia foi substituída por uma única descrição: Big Head O. Mesmo desconfiado, ele continua dirigindo. Ao chegar, encontra a aldeia completamente abandonada. As casas estão cobertas de vegetação, as ruas estão desertas e o silêncio é absoluto. Quando está prestes a sair do carro, vê uma figura saindo dos arbustos, humana à primeira vista, mas com uma cabeça desproporcionalmente enorme.
Logo, outras figuras idênticas surgem, cercando o veículo, movendo-se de forma antinatural e distorcida, com as mãos no chão e as cabeças balançando de um lado para o outro, como se fossem muito pesadas para sustentar. Apavorado, o homem acelera de ré e foge pela estrada até se afastar completamente. Quando finalmente chega em casa, decide olhar o mapa e descobre, para seu espanto, que a aldeia era exatamente a mesma que visitara anos antes. Nenhuma nova estrada, nenhum desvio, nada havia mudado, exceto o fato de que, agora, ela parecia habitada apenas por aquelas entidades de cabeças gigantes. Até hoje, ninguém sabe o que ou quem são essas criaturas. Alguns dizem que a vila foi, inclusive, amaldiçoada. Satori. Satori são criaturas do folclore japonês descritas como yokais semelhantes a macacos, capazes de ler a mente dos seres humanos. Eles habitariam as montanhas de Hida e Mino, regiões conhecidas por suas florestas densas e trilhas isoladas. De acordo com as histórias, os Satori costumam aparecer quando viajantes estão caminhando sozinhos ou descansando nas montanhas. Eles têm a habilidade de pronunciar em voz alta os pensamentos das pessoas no exato momento em que estes surgem, como se estivessem um passo à frente da mente humana. Há quem diga que os Satori são antigas divindades das montanhas que, com o passar do tempo e o esquecimento dos humanos, se corromperam e perderam sua forma divina, tornando-se yokai. Por isso, alguns acreditam que eles ainda mantêm uma conexão espiritual com a natureza e com os deuses locais. O comportamento dos Satori varia conforme a versão da lenda. Em algumas histórias, eles tentam atacar e devorar humanos que encontram desprevenidos. Entretanto, são facilmente assustados. Se algo inesperado acontecer, fogem aterrorizados, como se o elemento surpresa os enfraquecesse. Outras tradições, no entanto, afirmam que os Satori não são hostis. Eles apenas observam e interagem com os viajantes, sem nunca machucar os que trabalham ou respeitam as montanhas. Nessas versões, eles seriam mais curiosos do que perigosos. Criaturas antigas, presas entre o divino e o animal, que apenas refletem os pensamentos humanos como um espelho da própria consciência. Iriomote Glowing Bat. O morcego brilhante de Iriomote é um misterioso criptídeo alado relatado na ilha de Iriomote, localizada em Okinawa, Japão. A história surgiu em 2004, quando um relato foi compartilhado em um fórum japonês voltado para entusiastas de criaturas desconhecidas e fenômenos inexplicáveis. Segundo o autor do relato, a observação ocorreu em uma noite de verão de 2003, por volta das 9 horas, próximo à costa da ilha. Ele descreveu ter visto uma criatura voando em alta velocidade, de coloração verde amarelada e com um brilho intenso, como se emitisse luz própria. Embora seu tamanho e comportamento lembrassem o de um morcego, o formato das asas era diferente, o que fez a testemunha duvidar dessa hipótese. Desde então, o caso se tornou um dos relatos mais curiosos da criptozoologia japonesa moderna, atraindo especulações e debates entre pesquisadores e curiosos. A explicação mais aceita entre os céticos é que o morcego brilhante não passaria de uma ave marinha coberta por plâncton bioluminescente, o que explicaria o brilho esverdeado observado durante o voo noturno. Ainda assim, a ausência de registros fotográficos e o caráter isolado do avistamento mantém o mistério do morcego brilhante de Iriomote vivo até hoje. Giant Okinawa Bat. O morcego gigante de Okinawa é um criptídeo alado supostamente avistado na ilha de Okinawa, Japão, também. Apesar de algumas alegações de testemunhas oculares, o caso é praticamente desconhecido dentro do próprio Japão, sendo mencionado quase exclusivamente em relatos e fóruns em inglês, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade e origem. Segundo os relatos, a criatura teria uma impressionante envergadura de cerca de 2 metros, significativamente maior do que a raposa voadora japonesa, que é o maior morcego conhecido do país, cuja envergadura máxima é de 1,4 metros. Descrito como um morcego de aparência agressiva e hábitos carnívoros, o suposto animal seria capaz de atacar gado e animais de médio porte, comportamento que não condiz com nenhuma espécie de morcego conhecida na região. Alguns entusiastas da criptozoologia acreditam que o morcego gigante de Okinawa possa ser uma espécie desconhecida de Megabastossauro, que é um grupo de morcegos de grande porte, ou mesmo um remanescente de espécies pré-históricas. No entanto, não existem provas físicas, registros científicos ou investigações locais que sustentem sua existência. Assim, o morcego gigante de Okinawa permanece como um mistério moderno, mais próximo do mito e do folclore contemporâneo do que da realidade zoológica. Tanuki. No Japão, os cães guaxinins, conhecidos como tanuki, ocupam um lugar especial no folclore desde tempos antigos. Eles são criaturas travessas, brincalhonas e cheias de bom humor, famosas por suas habilidades mágicas de transformação e por enganarem humanos com seus truques. Apesar disso, os tanuki também são vistos como ingênuos e despreocupados, o que lhes confere um ar cômico e simpático nas histórias.
Além das lendas, o tanuki é uma figura muito presente na arte e na cultura popular japonesa. Suas estátuas de cerâmica podem ser encontradas em portas de restaurantes, em lojas e casas também, simbolizando prosperidade, sorte e fartura. Com seu olhar alegre e barriga saliente, o tanuki se tornou um dos yokai mais queridos e emblemáticos do Japão. Tsushinoko. Os Tsushinoko são criaturas misteriosas do folclore japonês, descritas como serpentes atarracadas medindo entre 30 e 80 centímetros, com um corpo mais grosso no meio do que nas extremidades, quase como uma cobra inchada. Elas possuem presas venenosas semelhantes às de uma víbora e, segundo alguns relatos, são capazes de dar saltos impressionantes, chegando a pular até 1 metro de distância e em pleno ar realizar um segundo salto antes de tocar o chão novamente. Mas suas peculiaridades não param por aí. A lenda diz que alguns Tsushinoko sabem falar, mentem descaradamente e até bebem sake, o tradicional álcool japonês. Há quem diga que, em momentos de lazer, essas criaturas chegam a engolir o próprio rabo e rebolar como uma roda, lembrando o mito ocidental da cobra de aro. Nos anos 1980, o Japão viveu uma verdadeira febre dos Tsushinoko. Em 1988, a pequena vila de Shimokitayama, em Nara, se tornou o epicentro da busca. O político local Kazuo Nozaki organizou uma expedição de Tsushinoko prometendo 1 milhão de ienes, que era cerca de 7.800 dólares na época, a quem capturasse um exemplar vivo, e 300 mil ienes por uma amostra de pele. Cerca de 200 pessoas se juntaram à caçada vasculhando as montanhas e florestas por dias. Apesar de não encontrarem nenhuma evidência concreta, a vila abraçou o mito e, para celebrar a história, nasceu o Parque Tsushinoko de Shimokitayama, que até hoje mantém viva a curiosidade e o fascínio por essa das criaturas mais enigmáticas do folclore japonês. Gashadokuro. Gashadokuro é um dos yokai mais aterrorizantes do folclore japonês, conhecido como o esqueleto faminto gigante. Ele é formado pelos ossos e crânios de pessoas que morreram em batalha, de fome ou sem sepultura adequada. Suas mortes injustas e cheias de rancor fazem seus espíritos permanecerem presos à terra, unindo-se em uma forma colossal. O monstro chega a ter mais de 10 metros de altura, e seus olhos flamejantes de tom amarelado ou esverdeado brilham na escuridão da noite enquanto ele vagueia em busca de presas humanas. Diz-se que ele surge sem emitir som, exceto por um leve tilintar de ossos, e que pode decapitar pessoas com uma única mordida, bebendo seu sangue. Somente monges ou xamãs muito experientes conseguem senti-lo se aproximar. O sinal de alerta é um zumbido agudo nos ouvidos, que é o prenúncio da morte certa. Uma das origens mais conhecidas da lenda vem do século X, em meio aos conflitos do Japão feudal. O samurai Taira no Masakado, após ser traído e morto, teve sua cabeça levada a Kyoto como troféu. Sua filha, Takayasha Hime, uma poderosa feiticeira e Yomi-Yoji, tomada pela ira e pela dor, realizou um ritual sombrio. Usando os ossos dos guerreiros que morreram lutando ao lado de seu pai, ela conjurou o primeiro Gashadokuro para vingar Masakado, lançando o monstro sobre Kyoto, onde ele espalhou destruição e terror. O Gashadokuro só desapareceu quando o espírito de Masakado foi apaziguado e sua cabeça levada para Shibazaki, a vila que mais tarde se tornaria Tóquio. Ali, seus restos foram sepultados em um túmulo sagrado e acredita-se que seu espírito ainda repousa por lá, protegido e temido até hoje. Mesmo atualmente, muitos japoneses acreditam que perturbar o túmulo de Masakado pode trazer infortúnios e desastres, uma crença que atravessou séculos e mantém o Gashadokuro como símbolo da vingança dos mortos e da ira dos injustiçados. Kleenex comercial. O comercial amaldiçoado da Kleenex é uma lenda urbana japonesa sobre um comercial real da marca, exibido em 1986, que supostamente carregava uma maldição. Quem o assistia dizia sentir medo, tristeza e até presenciar fenômenos estranhos ao redor. Logo após sua exibição, diversos rumores começaram a circular. Alguns diziam que o vídeo foi tirado do ar porque o público se sentia perturbado. Outros afirmavam que ao assisti-lo à meia-noite o comercial se distorcia de forma assustadora. Os boatos mais extremos alegavam que pessoas morreram ou cometeram depois de vê-lo nesse horário. Outros rumores envolviam o elenco e a equipe. Diziam que o bebê que interpretou o demônio Gork foi decapitado em um acidente, que o cinegrafista morreu queimado em uma sauna e que a atriz Keiko Matsuzaka teria engravidado de um demônio e sido internada em um hospício. Todos esses boatos foram desmentidos, ninguém morreu, ninguém foi amaldiçoado e Keiko Matsuzaka continua viva e ainda atua no Japão. Nurahion, o velho escorregadio. Nurahion
é um yokai misterioso e poderoso do folclore japonês, conhecido por sua aparência enganosa e comportamento aristocrático. Ele tem a cabeça alongada em forma de cabaça, o rosto enrugado e um ar de nobreza, geralmente vestindo kimonos de seda ou as vestes de um monge. Apesar de parecer um simples velho excêntrico, é considerado o comandante supremo de todos os yokai, o Kaibutsu no Oyadama. Ele costuma viajar em uma liteira ornamentada, carregada por servos humanos ou espíritos, e visita tanto zonas de prazer quanto vilas nas montanhas. Ele é o líder do desfile noturno dos 100 demônios, uma procissão de criaturas sobrenaturais que percorre o Japão em noites escuras e chuvosas. Ele aparece em casas movimentadas, entra sem ser percebido e age como se fosse o dono do lugar. Serve-se de chá, fuma tabaco e usufrui dos luxos da família. Seu poder é tão grande que até os verdadeiros moradores acabam acreditando que ele é o legítimo dono da casa. Depois de algum tempo, ele vai embora com a mesma tranquilidade com que chegou, deixando apenas a dúvida sobre quem, de fato, era aquele estranho visitante. As origens do yokai são incertas. Os primeiros registros são apenas ilustrações e seu nome vem das palavras Nurari, que significa escapar, e Rion, que é uma onomatopeia para flutuar, escritas com o kanji de cabaça, referência ao formato de sua cabeça. Essas palavras refletem sua natureza astuta e sua habilidade de se infiltrar e enganar sem esforço. A maldição do Coronel Sanders. Essa maldição é uma famosa lenda urbana japonesa ligada ao time de beisebol Hanshin Tigers. Segundo a lenda, o espírito do fundador do KFC, Coronel Sanders, teria amaldiçoado o time depois que os torcedores jogaram uma de suas estátuas no rio Dotonbori, em Osaka, durante as comemorações do título da Liga Central de 1985. Acreditava-se que a maldição impediu o time de vencer novamente a Japan Series, e os torcedores diziam que apenas quando a estátua fosse recuperada o azar terminaria. Nos anos seguintes, o Hanshin Tigers teve várias campanhas frustradas, sendo derrotado nas finais de 2003, 2005 e 2014. A maldição só foi considerada quebrada em 2023, quando o time conquistou novamente o campeonato japonês após 38 anos. Em comemoração, torcedores se reuniram mais uma vez no rio Dotonbori e, em referência à antiga lenda, jogaram um fã fantasiado de Coronel Sanders na água, encerrando simbolicamente a maldição que havia assombrado o time por décadas. Ribagon. Os Ribagons são criaturas misteriosas que, segundo relatos, habitam as florestas próximas ao Monte Riba, nas montanhas Chugoku, no Japão. Descritos como macacos humanoides que andam eretos sobre duas pernas e seriam cerca de 1,5 metro de altura, corpo musculoso e coberto por pelos escuros, variando entre preto, cinza e castanho. Seu rosto tem formato de triângulo invertido, com olhos grandes inclinados para frente, e suas vozes lembrariam o som de um golfinho. Pouco se sabe sobre seu comportamento, mas há quem diga que os Ribagon nascem de ovos, um detalhe que torna sua origem ainda mais enigmática. Os primeiros relatos surgiram em 1970 na cidade de Shobara, província de Hiroshima. As aparições foram tão frequentes que em 1971 o governo local chegou a abrir um escritório oficial para investigar os casos. Com o tempo, os relatos diminuíram e o escritório foi encerrado em 1975. Alguns anos depois, criaturas semelhantes foram vistas na vila de Yamano, recebendo o apelido de Yamagon. Acreditava-se que o Ribagon havia migrado para a região, mas os avistamentos cessaram por completo em 1980. Apesar de nunca terem sido provados reais, as teorias sobre o Ribagon variam entre o lógico e o fantástico, indo desde grandes macacos japoneses e ursos negros até extraterrestres ou parentes distantes do Yeti e do Sasquatch, famoso pé grande. Bem, é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Em breve trarei mais icebergs. Comentem aí se vocês gostaram e fiquem com God. Até a próxima.